O pecado não pode reinar em nosso corpo. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs. Que alegria estarmos reunidos novamente para meditar na santa palavra de Deus. Glorificado seja o Senhor que tem falado conosco dia após dia nesta série abençoada sobre o corpo como templo do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo quer nos lembrar de algo essencial para a vida cristã. O pecado não pode ter domínio sobre o corpo do crente. Aleluias, glórias a Deus. Oremos ao Senhor, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, te damos graça por mais um dia em tua presença. Espírito Santo, fala conosco, que esta palavra entre no coração de cada ouvinte e produza santificação e temor. Ajuda-nos a viver de modo que o nosso corpo glorifique o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e já te agradecemos. Amém. Meus irmãos, o texto de hoje está em Romanos, capítulo 6, versículo 12, e diz assim o texto sagrado: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Aleluias! O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele está falando aos crentes de Roma e ele usa uma linguagem forte. Não deixem o pecado reinar no corpo mortal de vocês. Isso significa que o pecado quer ter domínio, ele quer governar, quer controlar, mas o cristão não deve permitir. Desde o Éden, o pecado tenta dominar o corpo humano. Foi através do corpo que Adão e Eva cederam à tentação. Eles viram o fruto, desejaram com os olhos, tomaram com as mãos e comeram com a boca. Ou seja, o corpo foi usado como um instrumento para a desobediência. Mas agora, em Cristo Jesus, o corpo que antes era instrumento do pecado foi redimido para ser instrumento da justiça. Aleluias, glórias a Deus. Por isso Paulo disse: não reine o pecado. O corpo do crente tem um novo Senhor. Não é mais o pecado, é o Espírito Santo de Deus. Aleluias! O corpo tenta dominar através dos desejos carnais, das vontades descontroladas e das tentações do mundo. Mas o Espírito Santo dá forças para dizer não. Ele nos ensina a viver com domínio próprio e santidade. O apóstolo Paulo continua. Em Romanos capítulo 6, versículo 13, ele diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aleluias! Isso significa que cada parte do nosso corpo, olhos, bocas, mãos, pés, deve ser consagrado ao Senhor. O crente não pode usar o corpo para a impureza, para a mentira, para a vingança ou para o ódio. O corpo é santo, separado para glorificar a Deus. Paulo usa a palavra reinar. Reinar é ter domínio, é governar. E ele está dizendo: não permita que o pecado governe você. Quem reina na vida do crente é o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9 confirme: mas vós não estáis na carne, mas no Espírito,
se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Quando o Espírito Santo habita em nós, o corpo passa a obedecer à vontade de Deus e não aos impulsos do pecado. Mas essa é uma decisão diária. A santificação não acontece por acaso, ela é resultado de escolha, oração e vigilância. Jesus disse em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai, para não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, mas o espírito, ele é forte. E é isso que precisamos depender totalmente de Deus. Meus irmãos, sem o Espírito Santo, o pecado reina. Com o Espírito Santo, o pecado é vencido. Aleluia por isso. O pecado quer fazer morada no corpo, mas o Espírito Santo já fez dele o seu templo. Não há espaço para dois senhores. Se o Espírito Santo reina, o pecado ele precisa sair. Quando o crente se entrega à presença de Deus, o corpo ele se torna instrumento de santidade. As mãos passam a abençoar, os olhos passam a contemplar o bem, a boca passa a adorar e o coração se enche de pureza. Isso não significa que o cristão não será tentado, significa que ele tem poder para resistir a essa tentação. Aleluias! O segredo, meus irmãos, para não deixar o pecado reinar é estar sujeito a Deus. Quem está submisso ao Senhor vive vigiando os pensamentos, os sentimentos, os desejos, porque o pecado sempre começa no coração antes de se manifestar ao corpo. Jesus disse em Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23, que do coração do homem procedem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituição, os homicídios, os furtos, as cobiças, as maldades, o engano, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Tudo começa dentro e depois o corpo apenas executa o que o coração alimenta. Por isso, meus irmãos, precisamos permitir que o Espírito Santo governe o nosso interior. Quando ele reina no coração, o corpo ele vive em santidade ao Senhor. O corpo ele continua tentando reinar, mas o crente precisa lembrar quem é o verdadeiro rei, que é Jesus Cristo. Quando ele é o Senhor, o pecado perde força. O Espírito Santo convence, meus irmãos, corrige, fortalece e guia o corpo no caminho da justiça. Paulo também escreveu em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Subjugar o corpo é colocar a carne sobre o domínio do espírito. É dizer, meu corpo não manda em mim. Quem manda em mim é o Senhor Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Muitos crentes perdem a comunhão com Deus porque relaxam na vigilância. Deixam o pecado entrar em pequenas atitudes, pensamentos não dominados, em conversas sem nenhum tipo de filtro, e pouco a pouco o pecado tenta reassumir o trono. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo: não deixes o pecado reinar. O teu corpo é templo do Espírito de Deus. O trono do teu coração pertence somente a Jesus.
Aleluias! Vamos refletir, meus irmãos. Tenho permitido que o pecado governe os meus pensamentos, as minhas palavras ou as minhas atitudes? Tenho buscado diariamente a ajuda do Espírito Santo para dominar os desejos da carne? Tenho apresentado o meu corpo a Deus como instrumento de santidade? Se alguma área da sua vida ainda está lutando contra o pecado, hoje é o dia da redição e da libertação. O Espírito Santo quer reinar completamente em cada um de vocês. Aleluias. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por tua palavra. Espírito Santo, toma o controle do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração. Repreende o poder do pecado e estabelece o teu reino, o teu domínio sobre nós. Queremos viver de modo santo, Senhor, para que o nosso corpo te glorifique em tudo. Lava-nos com o teu sangue, Jesus, e enche-nos da tua maravilhosa presença. Nós oramos em nome do Senhor Jesus e já te agradecemos. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Que o Espírito Santo, meus irmãos, continue reinando em você e que o teu corpo permaneça como instrumento de justiça, pureza e adoração. Lembre-se, onde o Espírito de Deus habita, o pecado não pode governar. Eu me despeço com alegria e te convido a estar comigo amanhã, no devocional de quinta-feira, com o tema Frear a boca é fundamental para dirigir o corpo. E o nosso texto estará em Tiago, capítulo 3, versículos de 2 até o 6. Fiquem todos na gloriosa paz do nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim me permitir.